crianças do quinto ano, estamos aqui para mais uma aula de Geografia, aula de número 10. E aí, crianças, tudo organizadinho para a nossa aula de hoje? Já higienizaram as mãos? Já organizaram o ambiente? Quais são os materiais será que nós vamos utilizar para a nossa aula? Então vamos observar? Para a aula de hoje, vamos precisar de um caderno da escola ou uma folha de papel, lápis, borracha, apontador e lápis coloridos e uma mesa ou uma caixa firme, para apoiar o seu material. Aí eu vou dar alguns minutinhos para vocês organizarem tudo isso, tá ok? E aí, crianças, tudo pronto, organizadinho? Então vamos começar a nossa aula. Mas para que a gente comece a nossa aula, nós vamos revisar o que nós aprendemos na aula passada. Tá certinho? Então vamos lá. Na aula anterior nós aprendemos sobre os povos indígenas e quilombolas, Sobre as 4 etnias, que a gente encontra aqui no estado do Paraná. A gente também fez um caça-palavras sobre atividades econômicas, E a professora Fran também trouxe algumas imagens. Observem lá no slide. Olhem as imagens. E também a gente falou sobre a população quilombola, vocês lembram disso? Nós assistimos um vídeo do João Surá, lá da comunidade, João Surá, de Adrianópolis. Nesse vídeo, eles comentaram um pouco sobre o seu modo de viver, sobre as demarcações de terra, sobre os seus costumes, mostraram lá os momentos do seu dia a dia, de moer o milho, pescar e alimentar os animais. A professora Fran também trouxe algumas imagens, dessa comunidade para vocês observarem. Nós também conversamos sobre os mapas, Observamos alguns mapas, E aí, criança, nós também fizemos algumas atividades, para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os povos indígenas e os quilombolas. E aí, crianças, nós fizemos a nossa atividade 2. Vamos observar do que se trata? Escreva e represente com desenhos a forma de vida dos povos indígenas e quilombolas. Vocês conseguiram fazer? Bacana, hein, crianças? Muito legal! Então, crianças, agora nós vamos começar a nossa aula de número 10. Então, anotem lá no caderno. Aula 10, processo migratório da população brasileira. Também não esqueçam de colocar a data. Vou dar um minutinho para vocês fazerem tudo isso. Então, crianças,
Vocês não acreditam, a professora Fran recebeu um bilhete um pouco estranho. Será que vocês conseguem ajudar a professora a decifrar? Olhem lá do que se trata o bilhete. Vocês já brincaram de carta enigmática? Esse é um bilhete enigmático. Olha lá, a pessoa que escreveu esse bilhete fez uma legenda para a professora, né? Colocando, né, cada letra que corresponde ao símbolo, né? Ou o símbolo que corresponde a cada letra. Crianças, que tal vocês ajudarem a professora Fran, hein? Vou dar um minutinho aí, alguns minutinhos para vocês tentarem decifrar o que está escrito ali, hein? Vamos lá?
E aí, crianças, vocês conseguiram decifrar? Não foi nada fácil, né? A professora Fran também demorou um pouquinho para conseguir, né, decifrar, mas a professora conseguiu. Olhem lá, olhem como que ficou. A professora colocou, né, separou ali os símbolos e foi colocando por partes. Olhem qual é a frase que formou. Conseguiram perceber? Então, olha lá, a professora Fran trouxe um slide só a frase. Professora Fran, na aula de hoje, ensine aos seus estudantes o que são migrações. A diretora. Então, crianças, esse foi um bilhete enviado da diretora para a professora. Mas o que será que ela quis dizer com isso, hein, crianças? Com esse bilhete, será que a nossa aula hoje vai falar sobre migrações? O que vocês acham? Acho que sim, hein? E aí, crianças, você conhece alguém que nasceu em um lugar diferente do qual mora atualmente? A professora Fran conhece algumas pessoas que moram, né, em Curitiba hoje, mas nem sempre moraram. Eles moravam, né, nasceram em outros lugares. E aí eu pedi para que essas pessoas gravassem um vídeo, né, contando um pouquinho da sua história para vocês. Vamos assistir o nosso vídeo? Oi, meu nome é Rita, sou professora da rede de Curitiba e eu sou do Rio de Janeiro. A minha história de imigração deve-se ao fato do meu esposo ser militar e com isso a gente acaba se movimentando para muitos lugares. Ele sendo designado às vezes para uma outra cidade, para um outro estado. Então com isso já faz 13 anos que eu estou fora do Rio. Saímos do Rio de Janeiro, fomos para o Amazonas, numa cidadezinha no interior chamada Tefé. De lá viemos para Curitiba. Depois fomos para o Nordeste, morei em João Pessoa, voltei para Curitiba, onde eu estou até hoje. E essas mudanças são bem enriquecedoras, porque o Brasil é muito grande e tem uma diversidade enorme de cultura, de falares, de comidas típicas. E então nós temos em passando por esses lugares, a gente tem que ir se adaptando a tudo isso e a gente consegue conforme vai conhecendo e vai entendendo cada região. Para mim isso é muito legal e eu gosto bastante. Bom, essa é a minha história. Tchau para vocês. Meu nome é Rony, vim de Santa Ana do Itararé, Norte Velho do Paraná, em 1988, a Curitiba, à busca de novas oportunidades de emprego. Olá, eu sou a professora Janaína Rabelo e passei aqui para contar para vocês um pouquinho sobre a minha origem. Eu nasci na cidade de Cornélio Procópio, que fica no norte do estado do Paraná. Lá eu fui criada, eu estudei e depois de já formada, resolvi prestar concurso para professora aqui na cidade de Curitiba, na prefeitura municipal. Tive sucesso no concurso, ingressei como professora e me mudei para cá. Vivo aqui há 19 anos e sou muito feliz nesta cidade que me acolheu. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui hoje a pedido da professora Fran para contar um pouquinho de como foi o meu processo de migração, tá? Eu não sou natural de Curitiba, não nasci aqui no Paraná. Sou natural de Itapeva, no interior de São Paulo. Olhem aí, ó, imprimi para vocês verem. Esse é o estado de São Paulo e aí onde está pintado em vermelho é a microrregião de Itapeva. Então aí dentro é onde fica a minha cidade de Itapeva, que em Tupi-Guarani quer dizer Pedra Chata. Legal esse nome, né? Mas aos 20 anos eu percebi que a minha cidade natal, ela não ia me proporcionar tudo aquilo que eu sonhava. Então, trabalhar na área em que eu queria, que era a educação, eu queria ser professor, e a oportunidade de fazer a faculdade, porque não tinha, naquela época, faculdade na minha cidade ainda. Então, eu teria que viajar para a cidade vizinha, Itararé, para conseguir fazer a faculdade. Então, pensei em buscar uma capital, porque uma capital é maior, ela tem mais condições de vida. Então, eu escolhi Curitiba, porque toda a minha família, todas as pessoas que participaram do processo de migração, de sair da cidade natal e se mudar, escolheram Curitiba, né? Então, eu também fiz o mesmo caminho. Então, vim para Curitiba
fiz a minha faculdade, que era o que eu tanto queria, e ingressei na carreira de professor. Então, sou professor até hoje, tá bom? Então é isso. Um abraço. Olá, meu nome é Deia e eu moro em Curitiba há 35 anos. Eu nasci em Brasília, que fica no Distrito Federal, em 1962. E quando eu me casei, em 1986, eu vim morar aqui em Curitiba. E estou aqui há todo esse tempo. Esse convívio aqui na cidade de Curitiba, no início, foi assim de muita adaptação. Porque é uma cidade diferente. Eu tive que me adaptar principalmente ao frio, que é uma diferença muito grande, a temperatura. Brasília geralmente é uma cidade bem quente o ano todo, um clima seco, e quando eu vim para cá, em 86, me deparei com um clima totalmente diferente. Então, para mim, foi assim uma experiência bem interessante. Hoje, eu prefiro frio. Eu amo muito essa cidade, porque aqui nasceram meus filhos, aqui nasceram meus netos. E o meu marido também é daqui. E olha só, nós constituímos uma família maravilhosa aqui nessa cidade. Por que não amá-la? Não é mesmo? E quando eu levo um pouquinho de Curitiba para Brasília, cada vez que eu vou visitar os meus parentes, os meus amigos, é muito gostoso. Quando eu volto, eu sempre trago um pouquinho de Brasília para cá. Porque Brasília também é um lugar de muitas culturas, de muitas pessoas. Então é isso. Essa é a minha experiência de imigração e eu espero que tenha sido legal vocês escutarem essa história. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Josiane. Antes, eu morava numa cidade chamada Aguaí. Aguaí? Vocês devem estar se perguntando, né? O que tem em Aguaí? Tem água lá? Então, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Aguaí é uma cidade pequena no estado de São Paulo. Lá tem muitas nascentes e é a única cidade do estado de São Paulo que ninguém paga água. Hoje, eu moro aqui em Curitiba. Curitiba é uma cidade muito bonita. Eu vim para cá para estudar. Isso mesmo que você ouviu, estudar. E Curitiba, além de ser uma cidade bonita, me trouxe muitas oportunidades. E você? De onde veio? Conte para nós. Beijo. E aí, crianças, gostaram do vídeo, né? Bacana, esses amigos, né, da professora Fran toparam esse desafio de fazer, né, confeccionar um vídeo para vocês, especialmente para vocês. Muito obrigada a essas pessoas que participaram, né, do nosso vídeo. Interessante, vocês não acham? A gente conhecer um pouquinho, né, de cada um, de onde veio, do lugar que veio, né? Alguns contaram até uma curiosidade aí sobre os lugares, né, de onde eles vieram. E aí, crianças, agora nós vamos para a nossa atividade 1. Olhem lá, atividade 1. Alguém que mora com você ou que você conhece, nasceu em outro país, estado ou município? Explique. Então, crianças, como que vocês vão responder essa questão, né? Vocês podem até anotar o nome da pessoa, né, com quem vocês estão conversando, colocar o nome do lugar, né, onde essa pessoa nasceu, ou se de repente, né, pode ser até você, né, que tenha nascido em outro lugar e hoje mora em Curitiba. Tá bom, crianças? Então, agora registrem a atividade e respondam.
E aí, crianças, vocês conseguiram fazer a atividade? Que bacana, muito legal! E aí, a professora Fran trouxe uma historinha para ajudar a gente a entender um pouco melhor sobre o nosso tema da aula, tá? Então, observem lá a historinha. Viver aqui ou em outro lugar? Daniele e Marcos são irmãos e nasceram em municípios diferentes. Daniele nasceu em Florianópolis, no estado de Santa Catarina, quando os pais ali moravam. Observem lá o mapa do Brasil. Vocês localizaram Santa Catarina? Olhem lá, a professora Fran destacou com uma estrela amarela. E do ladinho da estrela está escrito Florianópolis, né? Que é a capital de Santa Catarina. Conseguiram observar? Continuando a nossa história, a mãe de Daniele recebeu uma proposta de emprego em outro município e a família toda emigrou de Santa Catarina para o local onde a mãe iniciaria suas atividades, em um novo trabalho. Crianças, vocês perceberam que a palavra emigrou está destacada? Vocês sabem o que significa isso? O que significa a palavra emigrou? Então, a palavra emigrou significa que a pessoa deixou, né, o local onde ela nasceu para viver em outro lugar. Certo, crianças? Então, continuando a nossa história, olhem lá o mapa que a professora continuou trazendo. Olha lá, está saindo de Florianópolis. Lembram para onde que ela quer chegar? Olhem lá, a família de Daniele foi morar em Fortaleza, no estado do Ceará. Assim, a família tornou-se imigrante em Fortaleza. Marcos nasceu 3 anos depois que a família havia se mudado. E agora, crianças, vocês perceberam que a palavra imigrante também está destacada? Você sabe o que significa? Imigrante é quando a pessoa que não pertencia, né, àquele local, começa a morar naquele local, né? Ele saiu, né, ele imigrou lá da cidade natal, foi para uma outra cidade, e aí quando ele passa a viver em outra cidade, essa pessoa recebe o nome de imigrante, tá? Como as pessoas que participaram do nosso vídeo. Hoje elas são imigrantes aqui na cidade de Curitiba. Olhem lá o mapa mostrando, né? Então a família saiu de Florianópolis, Santa Catarina e chegou lá em Fortaleza, no Ceará. Observem que lá está uma estrela preta. Conseguiram observar essas questões? Bacana, né, crianças? E quais será que eram os motivos, né, que a família do Marcos e da Daniele, né, precisou se mudar? Então, olhem lá. Muitas pessoas podem se mudar para outros municípios, estados ou países, assim como a família de Daniele. E os motivos para tais mudanças podem ser diversos, né? Conforme o que vimos no texto e nos depoimentos observados no vídeo. Então, crianças, agora nós vamos para a atividade 2. Olhem lá. Por quais motivos as pessoas migram para outros lugares? Crianças, vocês vão precisar, né, lembrar do vídeo que vocês assistiram, né? O que será que levou com que os amigos da professora Fran ou a família do Marcos e da Daniele, né, que precisaram sair, né, das suas cidades, tá? E aí vocês vão elencar os motivos, tá bom? Daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais sobre esses motivos, tá certo?
E aí, crianças, vocês conseguiram registrar os motivos? Se vocês não conseguiram, não tem problema. A professora vai elencar aqui junto com vocês. Olhem lá os motivos que a professora trouxe para vocês. Então, estudar, trabalhar, buscar tratamento médico, melhoria em suas condições de vida, fugir de conflitos em seu país, buscar melhores condições naturais para garantir a sobrevivência. Certo, crianças? E aí, crianças, a gente tem outros motivos, né? De repente as pessoas podem sair de repente por condições econômicas ou por situação aí da temperatura, clima, né? Condições naturais daquela região, daquela cidade, né? E aí a professora Fran trouxe para vocês um mapa para a gente observar um pouquinho, que é o mapa da população brasileira. Observem lá. Olhem, o mapa está dividido nas regiões do Brasil. Quantas eram as regiões? Vocês lembram? A gente viu isso no início, né, das nossas aulas. 5 regiões, está marcadinho ali. Vocês conseguem perceber, né, nas nossas regiões, qual é a região ou as regiões que a gente tem, né, a maior concentração da população? Vocês conseguiram localizar? Então, olhem lá, o Sudeste é o primeiro, né, acompanhado do Nordeste e do Sul. E aí, crianças, a professora Fran trouxe mais alguns mapas para a gente observar esse processo de migração. Tá? Então, observem lá o mapa, observem o que quer dizer os nossos mapas, né? Olhem as setinhas, o que será que significa essas setinhas, né? Será que é da onde as pessoas saíram e para onde as pessoas foram? Olha o próximo. Observem lá, né, as décadas. Vocês sabiam, crianças, que há muito tempo, né, atrás, as pessoas mudavam da sua região, né, da área rural para a área urbana, né? Por que isso aconteceu? Porque a gente teve aí um avanço na tecnologia, né? As pessoas, né, os produtores rurais começaram a adquirir, né, novas tecnologias como os tratores, né, as colheitadeiras. E aí as pessoas acabavam ficando sem emprego lá no campo. E aí eles vinham para a cidade em busca de emprego, de melhores salários, tá? Vamos continuar observando o nosso mapa? Olha lá. Bacana, né? Vocês perceberam que nesse mapa tem a palavra migração? E agora, crianças, o que será que significa a palavra migração? A professora Fran trouxe o significado para vocês. Olhem lá, como carta enigmática. Vamos ver se vocês conseguem decifrar o que significa, decifrando os códigos, né? Olhando os símbolos. Vou dar alguns minutinhos aí para vocês decifrarem, tá ok?
E aí, crianças, gostaram da nossa carta enigmática? Vocês conseguiram decifrar? Se vocês não conseguiram, não tem problema, nós vamos agora decifrar juntos. Olhem lá, a professora separou também ali, né, os símbolos e a professora foi colocando a frase. Observem qual a frase que formou. Migrações são deslocamentos da população de uma região para outra, dentro de um mesmo país ou de um país para outro. Observem agora, crianças, só a frase. Certo? E aí, crianças, agora nós vamos para a nossa atividade 3. Olhem lá, escreva um pequeno texto sobre as informações apresentadas pelo gráfico. Observem o gráfico, né? Número de imigrantes no Brasil. Principais países de origem em 2010. Conseguiram observar o gráfico? Então vamos lá.
E aí, crianças, conseguiram terminar a atividade? Se vocês não conseguiram, depois vocês terminam com calma, tá? E a nossa aula está chegando ao final. Mas antes da gente terminar a nossa aula, vamos revisar o que a gente aprendeu hoje? Olhem lá! Hoje nós aprendemos sobre a migração e o que significa ser imigrante e emigrante. Também fizemos algumas atividades, certo? E agora a professora Fran se despede de vocês com um super beijo e até a próxima aula!